Vencemos mais uma batalha. Falta ainda vencer a guerra. E olha, a próxima batalha pode ser decisiva para a gente conseguir a missão de 2022, o tão sonhado acesso à Série A. Vamos trazer muitos detalhes aqui nesse Boletim AV, então fique ligado logo depois da vinheta. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também na descrição desse vídeo tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. E aí, tá ligado? Seja muito bem-vindo, esse é o Boletim AV especial de domingo, após mais uma vitória do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda seguida, vencemos o Operário e ontem o Vasco bateu a equipe do Novo Horizontino jogando em São Januário com mais de 20 mil pessoas, um espetáculo muito lindo. Toda a questão da análise desse jogo você pôde ver ontem no nosso pós-jogo, o card está passando aqui em cima, estive em São Januário, levei meus filhos e com certeza voltei com os 3 pontos, que é o mais importante. O Vasco com essa vitória de 3-0, o primeiro gol você está vendo aí na tela, jogada que iniciou pelo goleiro Thiago Rodrigues, lançou o Léo Matos na lateral direita, ele fez o lançamento para o outro lado, Figueiredo matou e fez um belo gol de fora da área, fazendo o Vasco 1-0. No segundo tempo, logo no início, jogada de Nenê pelo setor esquerdo, cruzamento para dentro da área e ele, Marlon Gomes, dominou e fez o Vasco 2-0. Já quase no final da partida, escanteio de Luiz Henrique pela direita e Léo Matos subiu muito alto para fazer Vasco 3-0. Esse o resultado do Vasco na vitória de 3-0 sobre o Novo Horizontino ontem em São Januário. Os problemas são os seguintes: 2 jogadores receberam o 3º cartão amarelo e não vão enfrentar o Sport na próxima rodada, Léo Matos e Bruno Tubarão. Só que o técnico Jorginho vai ter o retorno de Alex Teixeira voltando à equipe após cumprir suspensão. E o técnico Jorginho fala sobre essa questão de alguns jogadores estarem de fora e a volta de Alex Teixeira para esse jogo importante contra a equipe do Sport. Inclusive, ele dá um spoiler em relação à lateral direita. Confere só. A gente já teve algumas trocas para esse jogo. Por exemplo, a volta do Marlon foi fundamental, um jogador importantíssimo para a gente, já iniciando o jogo. O Figueiredo também iniciando o jogo. Ressaltar, na realidade, a importância que tem da base do Vasco, que foi decisiva hoje, com 2 gols da base, né? E também ressaltar a situação do Léo, né? Eu fico muito feliz dos laterais terem subido de produção, até mesmo a questão há 2, 3 semanas atrás, o Edmar estava sendo vaiado, o Edmar jogou desde o primeiro tempo no sacrifício, ele jogou com uma dor no posterior da coxa. Então, o quanto tem sido importante essa mistura da juventude com a experiência de um Léo, de um Nenê, do Anderson, do Edmar, e a juventude, né, com qualidade, e a gente tem chegado a esse momento. Então, é claro que a gente não gostaria de perder nenhum jogador, perdemos o Léo, a gente está com vários jogadores pendurados, aproximadamente 8 jogadores que a gente poderia ter perdido, mas nós temos um elenco que tem aproximadamente uns 32 para 33 jogadores, além daqueles que estão machucados. Então, a gente tem elenco para substituir, nós temos tanto o Matheus quanto o Miranda, que eu tenho usado como lateral direito, e ele veio hoje, se caso a gente tivesse a necessidade, até pensei em colocá-lo, porque o Léo já estava com cartão.
mas a gente acabou tendo uma necessidade de tirar o Edmar, e era a última substituição, então a gente tinha 3 jogadores ali, até o próprio Thiago estava sentindo um pouquinho a coxa, o adutor da coxa, então a gente ficou... Aí, pô... Figuraça. Fica quietinho, rapidinho, tá? Bota o desenho. Depois eu boto o desenho, depois eu vou botar o desenho. Então, assim, a gente tem uma semana toda para pensar, e vamos pensar com carinho sobre isso. O mais importante é que a equipe que entrou hoje, com esses 3 jogadores de frente, jovens e com muita capacidade, velocidade, realmente deu um padrão maravilhoso para a equipe. E falando sobre o técnico Jorginho, ele vem sendo muito elogiado junto aos jogadores e comissão técnica, principalmente por conta das últimas atuações do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem fala sobre Jorginho é o volante Yuri Lara, que desfalcou o Vasco contra o Operário. Ontem voltou, sentiu ali uma contusão, mas segundo o próprio jogador, não é nada que possa tirá-lo do jogo contra o Sport. E ele fala sobre a confiança que Jorginho dá a esse time do Vasco. Então, temos pouco tempo, né, com o Jorginho, mas acho que o fator principal é o que ele nos passa, né, a confiança do dia a dia, a confiança de poder entrar lá e fazer o jogo, de jogar, né, da gente ir tranquilo, sem peso nenhum nas costas. Eu acho que isso aí é o primordial, né, aos poucos ele está implementando o que ele tem de trabalho e creio que tem nos ajudado bastante. Quem também falou sobre o Jorginho é o atacante Figueiredo, que fez mais um belo gol ontem. Ele fez um golaço de fora da área, o primeiro gol do Vasco na partida, e também elogia a chegada do novo treinador. Então, o Jorginho nos passa confiança a cada treino, a cada jogo, pede para a gente acreditar cada vez mais na gente mesmo, e isso aí com certeza nos motiva cada vez mais. Além de Figueiredo, Marlon Gomes, também da base do Vasco, fez gol decisivo na partida de ontem, e ele fala exatamente sobre o seu gol e também a importância dos jogadores da base que estão sendo protagonistas nos jogos. Dos 55 pontos que o Vasco fez na Série B, 33 têm participações diretas de jogadores crias da base do Vasco. Confere só. Lógico que meter gol é sempre bom, mas independente de não meter gol, às vezes eu ajudo a equipe de outras formas, seja dando assistência ou também roubando bola para gol. Lógico que fazer gol é sempre bom pro jogador individualmente, mas eu também não fico me martelando muito, até porque eu também sou um jogador versátil, consigo jogar em outras posições, que né, seja perto do gol ali, de ponta também. E, queria fazer gol é um sonho pra gente, a gente comenta entre a gente internamente, porque desde pequeno a gente jogou junto, eu e Andrei, eu e Figueiredo também no Sub-20, e o nosso sonho era chegar aqui e acabar fazendo que o nosso nome seja marcado, e agora está acontecendo, graças a Deus. E é isso, trabalho não para e vamos rumo à Série A. Mas mesmo assim, com vários jogadores da base do Vasco se destacando, também há uma mescla de experiência também, por exemplo, com o Nenê, Yuri Lara, o próprio Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, Edmar, outros jogadores mais rodados, também dando suporte a esses meninos da base que vem crescendo muito nos últimos jogos. E o capitão Anderson Conceição fala exatamente sobre essa questão da mescla de experiência com juventude nesse time do Vasco. E essa juventude aí, graças a Deus, tem dado certo aí ao longo do campeonato com a molecada que subiu muito bem, sabendo dessa pressão que é vestir a camisa do Vasco nesse ano tão importante para o clube, que é voltar para uma primeira divisão, e eles estão indo muito bem. Então, assim, o que a gente pode ajudar como experiente dentro de campo, fora também, a gente está buscando fazer para que no final o Vasco consiga o objetivo, que é o acesso. Esse, o capitão Anderson Conceição, que ontem saiu no segundo tempo, mas também não preocupa muito para o jogo contra o Sport. O Vasco vai fazer treinamentos durante toda essa semana para enfrentar a equipe do Sport lá no Recife pela próxima rodada, que vai ser muito importante para saber se o Vasco pode sim já conseguir o acesso de forma antecipada, não só nesse jogo, mas ter uma larga vantagem em relação ao quinto colocado, que vai ser muito importante. Você que não viu, hoje teve o nosso Faísca Tá-On, o card está passando aqui em cima, está muito bacana, uma análise muito importante do Faísca sobre esse jogo, essa vitória contra o Novo Horizontino. Grande abraço, ótimo restante de domingo. Amanhã eu volto no Bom Dia Gigante com muitas informações, então não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. E também siga nossas redes sociais, @avascaínos, e o nosso site atençãovascaínos.com.br. Ótimo domingo, amanhã a gente tem encontro marcado aqui no Bom Dia Gigante. Grande abraço, valeu! Fui!